presente trabalho foi realizado com o apoio da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O nosso tema 2. Desculpa pela parte pesada, mas Yay! angústia. O tema que eu vou me sair muito bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo episódio de podcast do nosso projeto O Mundo Através dos Nossos Olhos. A gente tem aqui os nossos artistas novamente. Muito bom ter vocês aqui de novo. O tema da vez é angústia. Eba! Vou falar um pouquinho sobre o tema, gente. Esse tema, angústia, é um tema realmente bastante difícil, já que a gente tende a lembrar de momentos tristes da nossa vida, e esses momentos muitas vezes são pesados, né, pra gente. Mas com o tempo, a gente pode perceber que a gente tem muito a aprender com essas fases difíceis da vida. E tendo isso em mente, vamos ver agora como que vocês colocaram forma nessa palavra angústia, que pode ser algo muito pessoal, como pode ser algo que só de olhar as pessoas já entendam que você quis transmitir essa angústia. Para mim, pelo menos, eu entendi muita coisa sobre mim mesma fazendo a arte. Espero que tenha sido o mesmo para vocês. Pra mim foi muito difícil, cara, porque assim, ó, eu passei por um período obscuro no começo do ano. Aí, quando eu comecei o projeto com vocês, eu tava no momento de luz, e eu estou ainda. Então eu tava tipo assim, meu Deus, eu não posso ficar angustiada fazendo essa arte. Eu não quero esse sentimento. Então eu fiquei assim, tentando produzir arte sem ser tão invadida por causa do meu medo, sabe? Eu tô meio que apegada a esse momento tão especial que eu tô vivendo, sabe? Mas eu consegui fazer um exercício assim de entender principalmente os motivos da minha angústia atualmente, sabe, no último ano. E aí eu apliquei tudo na arte e acabou saindo umas coisas bem interessantes. Para algumas pessoas é muito mais fácil representar determinados sentimentos. Então acho que isso é uma coisa muito interessante de observar no nosso projeto, né? Tipo, cada pessoa lida melhor com determinados temas, né? Então, assim, a gente consegue ver claramente que tem pessoas que representam muito melhor temas felizes, quanto tem pessoas que se sentem muito mais confortáveis representando temas tristes. Então, eu acho que isso é muito legal. Né, Abner? Né, Abner, né? Então, eu achei que ia ser muito fácil, só que eu me confundi mais, foi muito estranho. Esse tema foi mais difícil do que o anterior. Não sei porquê. Nossa, que loucura. Doideira. Nossa, eu ia falar exatamente isso. Eu sempre tive também essa facilidade, assim, de escrever, assim, sobre temas tristes e poder retratar esses momentos. Mas como eu tô no momento, assim, que eu não estou angustiada, apesar de tudo que tá acontecendo no nosso mundo, né? Assim, no meu interior, assim, tô passando por um momento de boa, assim. E então, assim, foi muito difícil, porque a arte, assim, tá pesada, só que a pintura não, ficou leve. Então, tipo assim, você consegue entender, Sim. assim, que a gente precisa, quando a gente tá leve, nossa arte também, ela acaba falando por si só, sabe? Então é meio complicado, assim, fazer sobre, principalmente, temas, assim, pessoais, assim, como angústia, felicidade, porque a gente tem que estar nesse momento, assim, de poder retratar esse sentimento tão forte, né? Maravilhoso, eu não tinha pensado por esse lado. Primeiro, eu vou falar um pouquinho. Eu fiz um desenho que eu não tô acostumada a fazer, nada desse tipo, foi, tipo, super novo. E daí, quando eu tive essa ideia, que não foi essa ideia, eu tinha tido uma ideia, e daí eu tinha tido outra ideia, e daí eu tinha tido outra ideia. E daí eu fiquei, meu Deus, são coisas completamente diferentes, e eu não consigo encaixar isso. Daí eu estava deitada na minha caminha, e daí eu comecei a pensar, cara, se eu pegasse, fizesse um desenho só com todas essas coisas. E eu fiquei, nossa, como que eu nunca pensei nisso antes? Mas é tão óbvio, é tão simples, sabe? Mas eu nunca tinha feito isso em nenhum desenho. Tanto que por isso que esse desenho, assim, que ele ficou super diferente de qualquer outra coisa que eu tenha feito. Eu acho que ter participado do primeiro episódio com vocês falando sobre as artes de vocês mexeu muito com a minha cabeça nesse sentido. Então, tipo, eu tô enxergando a minha arte de um jeito completamente diferente. Ainda mais que eu não defini um estilo ainda, sabe? Enfim, eu vou mostrar, daí eu vou explicar um pouquinho mais. Nossa, que lindo! Gente, tá tipo assim, eu nunca fiz nada assim. Tá tipo Tá maravilhoso. muito bom, cara.
Nossa, Ó, eu vou mostrar pra vocês ele aqui no Meu papel. Deus do céu, tá muito lindo. as cores, Nossa, toda a ai, composição. legal. Amei, muito. A primeira coisa, é um desenho super colorido, certo? E por que que eu fiz um desenho super colorido? Por que que eu usei, tipo, a cor amarela? Não sei se vocês repararam, mas ela está usando uma máscara aqui, ó. É uma máscara. Uhum. E daí é uma máscara amarela. Por quê? Porque ela está sofrendo. Mas não tá óbvio isso, sabe? Não é algo que às vezes não é nem algo que ela quer aparentar que ela está sofrendo. Não sei dizer. Não sei se ela tá fazendo questão de se mascarar ou se alguém colocou essa máscara nela, mas ela não quer deixar óbvio para as outras pessoas que ela está angustiada com alguma coisa. Tanto que é por isso que é tão colorido esse desenho, porque primeiro você vai olhar para as cores e depois você vai tentar entender o que está acontecendo. Bom, isso daqui é um elemento bem óbvio aqui, eu não preciso nem explicar muito. Tem uma flecha no coração dela e o coraçãozinho dela está partido. Então está, ó, que dor. Outra coisa, os membros dela estão, tipo, quebrados e perdendo os pedaços, tipo, tá faltando realmente parte da perna dela aqui. Se você juntar esses pedaços, não forma a perna inteira. Porque eu queria passar uma sensação de impotência, assim, de querer realizar alguma coisa e você não ter, tipo, pernas pra seguir aquele caminho, sabe? Pra realizar, pra andar. Tanto que o primeiro desenho que eu queria fazer ia ser um desenho, tipo, bem tosquinho, assim. Simplesmente de um personagem deitado no chão com as pernas dele separadas do corpo. Ele só deitado, chorando, e as pernas lá, e ele não sabe o que fazer. Isso daí eu uni nesse desenho. E também, outra coisa é que ela tá flutuando, mas não é num sentido de leveza. É mais num sentido de estar sem chão, sabe? Sem ter aonde pisar. Foi meio que isso, eu uni várias angústias minhas em um só desenho, imitei tudo com várias cores. Foi Mana, forte, ficou né? lindo demais. Nossa, Fortíssimo, forte. Oh, nossa. fortíssimo. Já tô sentindo aqui. Fortíssimo. Dá pra Vai sentir, ter assim, isso vários hoje. elementos aí. Meu Deus do Sim, céu, tá pois é. maravilhoso. Ai, De verdade. Dá gente, pra eu sentir nunca que fiz se nada você parar, parecido, assim, sabe? pra ver, tipo, dá pra você passar um tempo legal, assim, vendo, tipo, os detalhes. É, Exatamente. verdade. Absorver, né, cada camada, assim, da arte. E eu juro Parece pra que- vocês, quando eu pensei, tipo, eu tinha os elementos, assim, na minha cabeça, e eu só pensei numa pose e uni tudo, e ficou divino. Ah, Excelente, que excelente. tão bom isso, mano. Cara, eu tô olhando aqui e, tipo, parece que dá pra ver essa arte se movimentando, sabe? E principalmente por conta dessa posição que você colocou, assim, a hora, tipo, parece que eu vejo a flecha atingindo e ela tendo um impacto, sabe? Se quebrando na hora, sabe? Nossa, é verdade. Muito foda. Ai, que bom! Nossa, muito bom ouvir isso. Obrigada. E é muito massa ver como você se descobriu, assim, e deu uma, sei lá, construída, sabe? Tipo, uma evoluída na sua forma de pensar e aplicar tudo aquilo que se expressar mesmo, sabe? Através da arte. Eu achei incrível. Foi bem isso. Tipo assim, eu tenho a sensação de que daqui pra frente, os desenhos que eu for fazer vão ser muito diferentes, sabe? Do que eu tava Demais. acostumada a fazer. E daí eu tirei umas fotinhos aqui que são, tipo, detalhes. Tipo, um pouquinho mais de perto, assim. Eu fiz com tinta acrílica no papel. Legal. E daí eu usei nanquim, uma Nossa, caneta assim dá pra ver bem mais os detalhes. Verdade. assim. E daí eu usei o nanquim pra fazer um contorno. E o cabelo dela também eu fiz em nanquim. Ó, aqui também dá pra ver um pouquinho melhor. Nossa, ficou muito da hora. De verdade, Eu Mana, amei. parabéns. Ai, obrigada, gente. Eu acho- não sei se não tem noção do quanto que eu tô feliz com esse desenho. E isso é muito incrível que você tá sentindo, né? Assim, além da gente ver a sua evolução, você tá sentindo ela, né? Então, quando a gente compreende que tá evoluindo, é uma coisa, assim, tão maravilhosa, né? Um sentimento tão, sei lá, gratificante, assim. E te dá força pra continuar, né? Exatamente. Você está se encontrando, né? E esse desenho é a prova perfeita disso, mano. De verdade. Ai, para! E eu acho que a parte mais forte, assim, do desenho, tipo, é esses ossinhos aqui e essa canela trincada. Eu só queria falar isso. Eu fiquei, nossa, canela trincada. Canela trincada. Enfim, é isso aí. Arrasou Agora eu vou muito, emoldurar e colocar na minha parede. Porque Ai, tá... que lindo. Isso Ai, mesmo. Isso aí. Bom, acho que eu posso ser a próxima. Tá bom. Vai lá, Segue, Mana.
Bom, esse tema, eu acho que eu sou mais acostumada a tratar de temas tristes, então eu meio que fui um pouco pra minha zona de conforto, só que ao mesmo tempo, fazia, tipo, muito tempo que eu não desenhava e que eu não expressava meus sentimentos em arte. Eu, tipo, fazia alguns desenhos mais simples, tipo, só o traço e tal, mas eu não conseguia pintar e fazer as coisas, assim, mais além. Aí, dessa vez, eu me senti mais livre pra fazer isso, e aí eu acabei indo pra um lugar muito confortável pra mim, que é tratar de angústia e temas, tipo, sei lá, tratar o vazio, assim. Foi a maior coisa que eu tratei. Eu vou mostrar o desenho e aí eu tento explicar ele, que talvez seja um pouco melhor. Nossa, Oh, Ô, Beleza. louco! Bom, tá, eu tentei fazer, tipo assim, por mais que eu me esforce, eu acabo indo pra umas coisas mais, que parecem um tema mais fofinho e tal, mas isso pra mim é muito, muito mais profundo do que só os desenhos mais fofos e tal. Eu também sou a pessoa que é meio que a louca das galáxias, então eu gosto muito de fazer esse tipo de desenho. E aí eu fiz uma coisa que, tipo, eu acho que é bem comum você ver esse tipo de representação, que é, tipo, você vê uma pessoa com um buraco no meio dela, assim, sabe? E isso pra mim tem muito a ver com a angústia, eu sempre vi muito isso em arte, e isso sempre me representou muito bem quando se trata de angústia, então foi muito bom ter tratado desse tema. Eu fiz uma segunda versão que ficou muito mais carregada, que eu coloquei coisas em volta, tá? Aqui, ó. Eu fiz essa segunda versão que ficou muito mais carregada de coisa. Só que para representar assim a angústia, realmente eu achei que mais vazio foi mais expressivo para mim, entendeu? E eu Fundo até escuro, pensei, né? tipo, mais assim, essa que vai ser, ficou a versão definitiva, mas a outra tá ali também pra existir. Só que eu também pensei também, tipo, eu não fiz um rosto tão expressivo, assim, porque eu penso que, sei lá, quando eu trato desses temas tristes, os angústias que eu sinto é uma coisa mais... Às vezes você não consegue nem colocar pra fora, sabe? Aí, tipo, fica lá dentro, você só sente aquela coisa dentro de você. E eu acho que o que eu senti muito também nesse tema foi pensar em coisas tipo quando você sente uma grande solidão e um grande vazio, que é porque você precisa encarar os seus problemas dentro de você mesmo. E aí você sente uma certa solidão e esse negócio transbordando de você, mas é algo que você realmente tem que encarar sozinho, porque faz parte do seu autoconhecimento. E Top. outra coisa que eu falei pra Marcela também, autorretrato é a coisa que mais me ajuda a entender, me entender. E eu tô feliz. no meu coração. Eu fiquei feliz com o resultado, realmente. Eu acho que eu gostei muito de fazer, foi divertido demais de fazer. Eu me identifico muito também com esse sentimento, com essa coisa do buraco, sabe? Tipo, eu já teve várias artes. Eu sempre coloco, e inclusive coloquei na minha arte ali um buraco em um lugar, porque eu acho que é, tipo, mostrar, sabe, o sentimento dentro da gente mesmo. Porque quando a gente fala de sentimento, ele tá aqui dentro, sabe? Não sei, tá no nosso corpo inteiro. E quando tem um vazio ali, isso é muito expressivo. Eu achei maravilhoso, nossa. Ai, obrigada. Nossa, que forte. Agora que vocês falaram esse negócio do autorretrato, eu preciso comentar que eu sempre tive um negócio, tipo, um preconceito meu com autorretrato, sabe? Eu não sei porquê, mas quando eu vou fazer um desenho, às vezes é o desenho mais, tipo, pessoal, assim, eu tô realmente fazendo um autorretrato, mas eu não coloco nada que pareça comigo ali. Eu tento, vou botar essa menina loira, porque não é pra parecer comigo, entendeu? É tipo, ai, nossa, agora que vocês falaram sobre isso, me bateu muitos pensamentos sobre Nossa, então, eu tava fazendo essa reflexão recentemente mesmo, que, tipo, eu sempre faço muito autorretrato, tipo, parecendo mesmo comigo. Só que eu sempre acabo, às vezes, eu acabava antes me julgando muito por tipo, você só desenha você mesmo, sabe? Mas aí, tipo, é muito mais profundo do que só isso, entendeu? Aí, tipo, pra mim começou a ser algo muito importante, então eu comecei a gostar muito e valorizar mais isso. É algo genuíno, né? Tipo, você só vai dar ouvidos a essa voz, assim, que fala, ai, por que você tá se desenhando? Tipo, não tem motivo nenhum, na verdade, para você dar ouvidos a ela, sendo que é algo totalmente genuíno, que você faz naturalmente, não é pensando, assim, tipo, eu quero muito só ficar me desenhando. É natural, tipo, você começa a desenhar e você, sabe? Sai tudo o que você gosta, né? Só que eu gostei muito do que você falou, Gabi, porque por mais que você, tipo, um autorretrato também não é só você se desenhar, tipo, às vezes, sei lá, quando você tá colocando os seus sentimentos lá, às vezes dá pra sentir quando você olha a arte de alguém. E você, É que você tá se expondo também, né? Sim, tipo, você fica vulnerável.
Sim, por mais que não pareça você no desenho, tipo, você sente que é algo muito pessoal ali. Então isso é interessante. Verdade. Eu vou me obrigar a fazer autorretrato agora, tentar quebrar esse paradigma. É uma forma de você olhar de forma mais atenciosa pra você, sabe? É como se eu estivesse olhando no espelho e ficasse, tipo, 20 minutos olhando pro seu rosto, sabe? Você começa a ter percepções diferentes. E aí você começa, tipo, você vai buscar colocar na sua arte coisas que você gosta ou que te representam, sabe? E no meio disso você começa a pensar, tipo, por que eu coloquei isso, sabe? Igual quando eu comecei a colocar passarinho na minha arte, eu fiquei pensando, por que eu tô colocando passarinho? É só porque eu gosto, eu acho bonito, ou da onde que isso veio? Eu descobri que, tipo, faz parte da minha infância, sabe? Da relação com meu pai. Meu pai sempre teve pássaros e tal, e ele sempre falou pra mim como que era o nome dos passarinhos que estavam cantando na árvore, eu nem tava vendo, entende? Então, você olhando assim, cavando bastante, você encontra as raízes, sabe? Os porquês de você usar os elementos. Agora a próxima arte vai ser outra coisa completamente diferente. Ai, gente, eu acho que eu vou, porque eu não gosto de ficar esperando. A arte que eu fiz, eu ainda tô no processo de absorção, eu tô entendendo ainda ela, sabe? Foi mais difícil de sair ela do que o da felicidade, justamente por conta dessa diferença de sentimento, de eu não estar angustiada agora, sabe? Então acaba sendo um pouco difícil pra mim expressar sobre um sentimento que ele não tá dentro de mim agora. Então eu vou mostrar pra vocês, vou falar tudo que eu tenho consciência de que tá na arte, mas pode ser que daqui 2 semanas eu entenda muito mais, sabe? Eita, eu já cheguei aqui, né? Eita, cara. Tá bom. Vocês estão vendo? Gente do céu. Então, gente, vamos lá. Daqui a pouco eu mostro também o tamanho dela para vocês aqui na câmera. Bom, qual foi o meu processo para isso? Eu comecei a fazer vários esbocinhos. A primeira coisa que me veio foi alguma coisa que retratasse espinhos, sabe? Porque eu sinto que isso, tipo, cactos. Geralmente, cactos são usados nas artes e são representações de algo que você não pode encostar. E isso me remeteu ao sentimento da pandemia, sabe? Então, a minha arte, toda ela aí, foi inspirada no sentimento que eu comecei a sentir na pandemia. Essa arte é uma representação do isolamento social, mas, ao mesmo tempo, do ato de se acostumar com tudo que está acontecendo, que é absurdo, e com o ato de se afastar das pessoas, sabe? O sufocamento também que causa, sabe, toda essa angústia. Se você imaginar uma cabeça em cima dos cactos, ela obviamente está sendo espetada por todos os lados, e como esse rosto também tá cheio de espinhos, se você for pegar, você também vai se machucar, sabe? Então você vai ficar longe. É basicamente a expressão dessa coisa do afastamento, sabe? Ninguém vai encostar em mim, eu não quero encostar em ninguém. Eu estou sentindo dor aqui, afastada, e eu tô vendo o tanto de morte, tipo assim, esse sangue todo. É um ciclo, sabe? A morte gera o afastamento também acaba gerando a nossa morte por dentro, sabe? Por isso que tá saindo sangue dentro do olho da pessoa. É isso, é o ato de se afastar perante uma dor enorme e também começar a se acostumar com isso. Por isso que os cactos já estão saindo da pele desse cara. Ele já tá quase virando um cacto, sabe? Ele já tá se acostumando com toda essa coisa horrível que tá acontecendo, que faz ele ficar isolado. Eu ia desenhar eu mesma, só que no meio do processo eu acabei deixando o rosto super masculino e distante de tudo que eu sempre represento, sabe? E eu acho que isso se deu por conta de eu não estar sentindo exatamente tudo isso agora, sabe? Foi uma forma de, talvez inconscientemente, me afastar da simbologia dessa arte. Então, justamente também porque eu não queria sentir esse sentimento agora, sabe? Faz todo sentido. Sim, nossa, Nossa, Marcelo. Aqui, ó. muito bom. Ela é quase um A4. E eu achei legal, acabei usando cores diferentes do que eu já uso, sabe? Eu tenho um bloqueio com azul e eu acabei trazendo o azul no cacto para representar um pouco dessa distância, sabe? Desse sentimento frio e tudo mais. E é isso. Nossa, É faz muito legal. Muito bom. Acho Ai, que eu eu tô não sentindo consegui ela parar aqui ainda. Bateu fortíssimo aqui. Enquanto você tava explicando, assim, eu só tava pensando, eu também me sinto assim, sabe? E eu acho que todo mundo se sente assim. É uma coisa que é implícito, sabe? Assim, você coloca, assim, o sentimento e assim, todo mundo à sua volta vai se sentir como realmente um cacto. E é um sentimento horrível isso, então, com certeza, a angústia bate certeiro. A vontade de sorrir e chorar ao mesmo tempo, Fernanda. Tô tipo, chorando por dentro aqui, Chorando sabe? por fora. Chorando, mas ó, vocês pediram, né, cara? Não, mas é isso aí mesmo. Agora tem que me dar uns engolir o tocos peso. na cara, é isso aí. Gosta sim.
ver arte assim me deixa feliz demais, porque não sei vocês, mas tipo, ver pessoas colocando pra fora, tipo, sentimentos tão profundos assim, tão humanos e tipo tão obscuros assim, que a gente não tem coragem de sair falando pra qualquer um, é muito bom. Por isso que tipo, eu acho muito legal coisas que a gente não falaria numa conversa normal ser retratado em arte, assim. Tipo, Verdade. essa pintura da Marcela, ela é tão feia que ela é linda, tá ligado? Tipo assim, não, tipo, eu não sei se vocês estão entendendo, mas tipo assim, Aham, Sim, dá uma sensação de. É uma sensação de estar realmente olhando pra alguma angustiado. coisa incômoda, né? Aham. Sim, nossa, na hora que apresentou e, tipo, eu vi um monte de espinho saindo, eu fiquei, tipo, Eu fiquei caraca, Pesadíssimo, eu me pesadíssimo. senti, sabe, apertado pelo espinho na hora, sabe? Não Nossa, de. que massa. Nossa, É adorei. desconfortável e aí você sente Desconfortável, as coisas isso. ruins. Isso. Nossa. maravilhoso. Gente, nossa, Muito tô muito bom. feliz por escutar isso. Eu sempre fico muito feliz quando eu quero retratar uma coisa assim pesada, que é negativa ou algum incômodo. Eu gosto muito de ouvir que a arte tá incomodando. Não, mas Eu gosto muito de ouvir as pessoas Deu falando assim, certo. eu não funciona. consigo olhar pra Você essa tava falando aí, eu tava, tipo, meu coração tava batendo mais rápido aqui, tipo, tava apertado, sabe? Porque é realmente, assim, tão real, tão sincero, tão a gente, sabe? E é bem isso que o Abner falou mesmo, assim, porque muitas vezes a gente pensa várias coisas e passa por várias coisas e pesadas e fortes, só que a gente não tem coragem ou tem medo de retratar porque o que o outro vai dizer, o que o outro vai pensar, o que, sei lá, ser julgada mesmo pela sociedade, pela família, enfim, qualquer pessoa, né? E a gente esconde isso achando que isso é só esse sentimento só a gente que sente. E isso fica assim, e daí a outra pessoa que sente esses sentimentos também, ela fica meio que sozinha no limbo ali, porque ela acha que ela também tá solitária, e não é bem assim. Então, assim, eu acho realmente incrível isso. Todo aquele negócio de ser proibido você falar sobre estar triste, né? Se você tá triste, engole o choro e segue. Não, você tem que sentir a sua tristeza um pouco pra lidar com ela. Se vocês quiserem que eu vá agora. Quando eu descobri que o tema ia ser angústia, eu fiquei um pouco angustiado, porque normalmente o meu traço é um pouco mais redondinho, sabe, bonitinho, bebezinho, sabe, umas coisas bem colorido, não sei. É o que eu tento passar normalmente. Então eu não tenho tanto costume de fazer algo mais sério e pesado, algo assim. Normalmente eu deixo isso pra uma arte mais própria minha, sabe? Que eu não vá mostrar para alguém. Eu tive um pouquinho de dificuldade, também porque eu tive um bloqueio criativo esses tempos, então eu tô um pouco com dificuldade de realmente transmitir o que eu quero passar. Mas eu acho que o jeito que eu fiz essa minha arte foi o mais sincero possível de mim, sabe? O jeito que eu consegui retratar de verdade eu, sabe? Porque a minha arte... Calma aí, está carregando. Apareceu? Apareceu. Pareceu pra caramba. Então, quando eu estava tentando entender esse tema de angústia, como eu disse, eu tive um pouco de dificuldade, então eu tentei pensar pelo lado contrário, sabe? Que é o contrário de angústia. Pra mim foi conforto, sabe? Uma coisa quente, carinhosa. Principalmente esses tempos, tava chovendo muito, né? Tava trovejando e tudo mais, e eu percebi quão bom e quão é um privilégio uma chuva, sabe? Uma coisa totalmente angustiante e desconfortável, você ter um lar para, tipo, um lugar para você se esconder dessa chuva, sabe? Você pensar que lá fora tá chovendo e tá frio, e eu tô dentro de casa, num lugar confortável, sabe? Com a minha família. Quando eu comecei a fazer alguns esboços, eu tentei pegar essa ideia de que angústia é algo que você não tem escolha, sabe? Se você tá numa chuva e você não tem um guarda-chuva, você não tem escolha a não ser passar pela chuva. A angústia é algo que você não tem escolha exatamente, sabe? Você não pode alterar essa posição que você tá. Então aí tem esse personagem, que eu acho que é eu, mas se vocês quiserem se colocar na arte também, pode colocar, eu permito. Eu estou no meio de um caminho bem longo, que parece que não tem fim, tanto que a placa não mostra nenhuma direção, sabe? Ela não mostra se você está chegando perto ou se está chegando longe, e no meio de uma chuva, no meio do nada, sabe, no meio de uma cadeia de montanhas, sabe, porque se tratar mesmo essa coisa de você não tem escolha, você não tem para onde ir, mas ao mesmo tempo eu quis passar um pouco dessa coisa de que ainda existe um caminho. Se você perceber, a única coisa que não é roxa é o caminho e a placa, sabe? Então, no meio desse pessimismo todo, eu quis passar também que ainda é um caminho, sabe, ainda existe uma direção, por mais perdido que você esteja, você
ainda tem uma chance de continuar, sabe? Então eu acho que é isso que eu tentei retratar mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Ficou Nossa, maravilhoso. Eu olha, senti caramba. muito uma ideia de solidão nessa arte, assim, porque, Uhum. não sei, assim, é porque é justamente assim, porque é a única pessoa no meio do nada, sabe? Isso, exatamente. E eu acho que eu tentei retratar algo muito mais interno, porque normalmente quando você se sente sozinho, angustiado, normalmente tem alguém perto de você pra te ajudar, sabe? Você só acha que não tem, porque você tá cegado pela solidão e pela angústia. Esse desenho é mais o seu sentimento mesmo. O meu sentimento, no caso. Não a verdade nua e crua, sabe? Eu amei o fato É de ser maravilhoso. tudo quase monocromático, assim. É, Eu sim. achei muito bom. Ai, parabéns. Muito bom. Ele tá Obrigado, basicamente obrigado. ali no meio, assim, parado, dizendo por quê? Por que que tá Porque- acontecendo isso, meu? Sim, exatamente. Muito. Sim. É a primeira coisa, assim, que eu olho, assim, eu falo, nossa, seria eu ali no meio da Tipo, eu senti algo meio contrastante, que é, tipo, apesar de ser algo muito angustiante, a chuva, assim, tipo, algo que realmente traz essa solidão e tal, ao mesmo tempo parece que ele tá, tipo, recebendo a chuva com todo Sim. o ser dele, sabe? Eu achei isso muito bom Sim. também. A pessoa estar andando por aquele caminho e daí chegar num ponto e olhar pra cima e falar: Ah! Sabe? Porque... o detalhe da placa foi genial, assim. Uhum. Tipo assim, mano, provavelmente vocês já pegaram uma chuva do c... sem... Desculpa, gente, falei palavrão, esqueci que tava no tiveram que caminhar um tempão na chuva, sendo que, tipo, você não era pra você estar na chuva e frio pra caramba. A última vez que eu passei por isso, eu fiquei com muita raiva, tá ligado? Mas quando eu cheguei em casa, tipo, eu dei graças a Deus, assim, porque eu tinha um lugar pra chegar, tá ligado? Sim. E o que me ajudava a me manter caminhando no meio dessa chuva era saber que eu tinha um lugar pra ir, sabe? E eu imagino, assim, que para você criar essa arte, você deve ter entrado, assim, num túnel de reflexões muito grande, até você chegar nessa coisa do tem um caminho, sabe? Aí, Sim, tipo, sim. não é o fim. Porque eu gosto muito desse sentimento de estar chovendo lá fora e eu tô aqui dentro. Só que, ao mesmo tempo, eu enxergo como meio angustiante pensar que tem pessoas que estão lá fora e, não, tipo, Exato. não tem um lugar para Não tem. esquentar, Uhum. sabe? Então, aquilo ali é a pura angústia, mano. Então, Exato. nossa, sério, essa arte me tirou o fôlego, assim, deu um gás para altas reflexões. Bom, eu vou mostrar primeiro minha arte, daí eu vou falando a respeito dela, beleza? Essa daqui Ai, meu Deus. é foi Ai, que eu meu criei. Deus. Caraca. O que acontece, gente? Assim, pra mim, a angústia é uma coisa, assim, muito... tem muitos significados. Eu não sei dizer a que fim eu cheguei a isso, porque, assim, a partir do momento que eu peguei e recebi o tema, né, e eu fui pensar a respeito da angústia, já veio essa questão na minha cabeça, assim, essa ideia. Que seria o quê? Seria basicamente uma prisão, mas não é uma prisão. Seria como se a personagem, no caso, ela não coubesse mais no seu lugar. E pra mim é basicamente isso, assim, o que acontece? Há um tempo atrás, né, eu tive que voltar pra casa dos meus pais, por motivos de pandemia, por motivos de início de depressão e vários outros aspectos, né, muita coisa acontecendo. E eu voltei pra cá e eu já não me sentia já mais no meu lugar, porque eu sempre fui uma pessoa muito acumuladora. Tipo, acumuladora, assim, de pequenas coisinhas, sabe? Assim, você ia em algum rolê, você pegava e eu trazia, sei lá, um negócio de sinuca, sabe? Uma ficha de sinuca, uma casca de árvore, sei lá, umas coisas nada a ver, sabe? E eu sempre guardei essas coisas. E eu sempre colecionei mangá, HQs, livros, né? Então, assim, quando eu fui, eu deixei tudo aqui. E isso, assim, fazia sentido pra mim, porque eu não tinha lugar, primeiro, pra guardar, e porque, assim, já não... tem algumas coisas, assim, que não fazem mais parte de mim. Daí, quando eu voltei, é como se essas coisas já me sufocassem, porque eu cresci, eu amadureci, eu me tornei uma nova pessoa, não que essas coisas eu não goste mais dessas coisas, mas muitas coisas já não fazem mais sentido pra mim. E eu fui me moldando, assim, nesse ambiente que eu já não conseguia mais me mover, já não conseguia mais respirar. É como se eu realmente, assim, não conseguisse mais crescer. E conforme eu fosse crescendo, quanto mais eu crescesse, mais eu me entrelaçava e ficava, assim, no ambiente. Então, assim, pra mim, essa arte significa muito isso. Essa questão de você crescer, do seu psicológico mesmo, no amadurecimento pessoal, e você não conseguir sair. Porque, por exemplo, tem alguns detalhes, né? Tipo, da arte. Por exemplo, a questão do cadeado mesmo. Não sei se vocês vão conseguir ver na webcam, mas ele tá aberto. Por que esse cadeado tá aberto? Daí fica essa reflexão, tipo, se essa porta do cadeado tá aberta, por que a pessoa simplesmente não abre ele e sai?
entende? Tipo, é tão simples, né? Tipo, a primeira coisa que você pensa, assim, se você tem uma porta e ela tá aberta na sua frente, você sai e pronto. Mas não é bem assim. Isso, e uma das coisas também que fica nessa reflexão é que se a personagem abrisse o cadeado e saísse, ela não ia conseguir sair sem pelo menos arrancar vários galhos, e se machucar, porque os galhos para mim seriam uma representação muito de sentimentos. Eu sempre representei os galhos assim na galhada na cabeça de personagens e é essa questão de crescimento pessoal mesmo, crescimento emocional, crescimento seja emoção de sentimento mesmo, sei lá, de paixão, felicidade, tudo positivo. E daí essas galhadas elas estão tão grandes que elas ocuparam um espaço todo interno e externo do ambiente. Então, assim, ela tem muito essa questão de leva tempo. Quando a gente pega e precisa se moldar para um outro ambiente, ou sair, ou, sei lá, sair de uma situação que está causando problema, negativa, qualquer situação, a gente precisa pensar sobre isso, pensar o que esse ato de sair de determinada situação iria levar a gente. Tipo, como que a gente faria isso sem causar o menor dano possível? Ou, se fosse causar algum dano, tipo, como que você iria se mudar, como que você iria se recriar para depois que sobrasse alguma coisa para ainda você conseguir se reerguer e crescer e realmente, assim, florir novamente, digamos assim. Eu tive bastante dificuldade para fazer essa arte, porque a ideia era muito pesada, a ideia era super dark, assim, e eu fiz o esboço e tava dark pra caramba. E daí eu fui pintar ela e não tava mais dark. Não. Porque, tipo assim, eu fiz vários estudos de cor, eu ia mostrar até pra vocês. E eu não conseguia deixar ele tão pesado, porque, assim, apesar desse sentimento ser uma coisa, tipo, muito pessoal e muito, muito pesada, não é uma coisa, assim, que tá me fazendo mal agora, sabe? No momento, assim, eu tô leve, sabe? Eu aceitei o fato de que, pra mim poder sair de determinada situação que me faz mal, eu devo primeiro ter calma e aceitar e, sei lá, seguir em frente de uma forma que eu possa sair disso sem me machucar o mínimo possível. Eu não sei se vocês entenderam o que eu falei, porque foi muito... Dá, não, dá pra entender Nossa, sim. muitos pensamentos. Muito choque. Muitos Muita coisa. pensamentos. Mas tipo, pra mim fez todo sentido. Principalmente o negócio dos galinhos presos ali. Nossa, eu achei isso Sim. maravilhoso. se eu fosse falar, assim, cada questão tem uma representação. Tipo, por que toda a grade é aberta, né? A água, pra mim, também sempre me remeteu muito à submersão, muito... assim, essa questão de não conseguir respirar e essa questão dela estar escorrendo, né, significa também essa questão de você estar se recriando, né, tipo, então, às vezes você se sente sufocado, mas conforme o tempo vai passando, isso vai escorrendo. Enfim, eu acho que eu ainda tô no processo de entender, assim, todas as coisas, assim, que eu coloquei na arte. Nossa, Ai, esse gente, negócio excelente. dos galhos. Tipo assim, dos galhos terem crescido com o tempo. Aí, ok, mas eu preciso sair disso, mas pra Sair. isso os galhos vão quebrar. Oh, meu Deus, o que eu faço? Eu queria essa Concordo. arte moldurada na minha parede ali, ó. Eu também. Eu Nossa, achei maravilhosa. Mas eu fico muito feliz que vocês tenham gostado, porque foi uma arte bem, bem difícil, assim, de fazer. É uma arte pesada, só que as cores não são pesadas. E daí, tipo assim, qualquer pessoa que bata o olho não vai pegar, entendeu? Que é um negócio ideia. forte. E daí você precisa parar e se importar. E daí a hora que você para e se importa e pensa, você fala, caralho. Entendeu? Eu gosto muito de arte que é assim. Enfim. Eu tô estudando muito essa questão da representação das cores, sabe? O meu dilema era fazer, por exemplo, cores muito quentes, porque eu sempre mesclei muito, né? Só que nessa arte eu peguei pra representar também um pouco de cor quente, e tipo, o único momento que tem as cores quentes mais aqui, principalmente seria no cadeado, justamente com essa intenção de levar o olhar, assim, tipo, a primeira coisa que a pessoa vê é a situação. A segunda coisa que a pessoa vê, daí seria já essa questão do cadeado. E eu não consegui achar uma paleta de cores, justamente por conta desse sentimento, sabe? Eu não tava angustiada naquele momento pra pegar e fazer uma coisa totalmente natural, de uma forma forte, sabe? E pesada e com cores frias. Então, isso não ia ser natural pra mim, tanto que o estudo que eu fiz ficou muito ruim. Mas assim, muito obrigada mesmo. Essa arte, cara, na hora que ela veio, assim, tipo, eu já enxerguei que tinha uma coisa assim pesada. Eu lembrei de tudo porque eu te conheço, né? Eu sei tudo que você só me passou conhece, e a quem me fase que conhece você tá sabe. agora. E eu sabia que tinha a ver com aquele momento, sabe? De você voltar pra casa dos seus pais. Você podia estar na zona de conforto e se manter lá com os galhos, né? A gente vai expressar sobre um sentimento que a gente passou, que foi pesado, em um momento que a gente tá bem.
a gente já acaba de alguma forma expressando como a gente tá bem agora. E você mostrou isso também pelas cores, sabe? Tipo, as cores trazem um sentimento positivo pra arte, não deixa a gente só na angústia, sabe? E também, tipo, meio que dá aquela vibe que o Rafa falou, que é, tipo, sobre ter um caminho, sabe? É como se as cores que você usou trouxessem também um ar de esperança, ao mesmo tempo que também representassem esse sentimento que você tem. E eu achei muito massa essa questão da água, porque a água me deu uma agonia, me deu um frio. Eu imagino você ficar ali, tipo assim, se você... É como se você não saísse, não quebrasse seus galhos, você ia ter uma hipotermia, você ia morrer. Sim. Tipo, ia ficar num sentimento muito incômodo, sabe? Então, assim, essa paleta de cor ficou maravilhosa. Nossa, deu pra ver muita evolução, Gi. Você tem estado um pouco sumida por conta, tipo, das redes sociais. A gente não vê tudo que você tá criando, mas eu sei que você tá criando muito. E essa arte foi tipo um pá, sabe? Como ser humano também, porque essa arte tá cheia de luz, sabe? Eu conheci a Gi, que era tristinha, e agora eu conheço uma Gi muito mais feliz. Nossa, e essa questão da... Eu não tinha pensado nessa questão da água, assim... Era uma coisa, assim, diferente, sabe? Muito legal, de verdade. Ai, obrigada, gente, pelo feedback. Bom, Quem vai agora? Tá bom, vai lá, Abner, arrasa. Só falta eu, cara, né? Meu Deus. Beleza. Vocês estão vendo? Eita, Nossa, tô vendo. Quando eu começo a pensar em uma arte que eu vou fazer, eu geralmente penso em poses, né? E as poses geralmente são fixas, assim. Todas as artes que eu já fiz são, tipo, gente parada do mesmo jeito. Só que dessa vez eu queria expressar um negócio mais humano, assim, que eu via em mim, assim. Então, eu comecei a gravar um vídeo e daí eu fiz as poses que eu imaginei. Então, eu usei o meu corpo mesmo para tentar fazer os esboços e começar a pensar na posição da figura principal. Daí eu fiz esses primeiro, e daí depois eu desenvolvi um pouco, e daí cheguei, tava tentando pensar em como que eu ia enquadrar isso. E aqui eu nem tinha comprado a tela, daí, aqui que eu cheguei na conclusão que eu tinha que pegar uma quadrada, e daí eu cheguei nesse resultado aqui. Rapaz, arrepiei. Então, é um autorretrato também. Assim, fazia um tempo que eu não fazia autorretrato, mas eu me sinto confortável fazendo autorretrato, porque, quando eu penso em uma arte, eu penso no meu corpo expressando, entendeu? Eu tentei deixar o mais humano possível, porque algumas artes que eu faço, às vezes você não consegue ver pele, às vezes você só vê roupa e tal, então, não fica claro se é um humano. Eu tentei deixar o mais humano possível numa pose que fosse expressiva, né? Porque quando a gente, sei lá, a gente expressa primeiro com o nosso corpo, né? Para depois, falar. Então, eu tentei fazer a pose que eu vi em mim e colocar na pintura. Eu não fui pensando muito em cores, assim, daí ficou, o mais óbvio possível, mas eu tentei, deixar o mais simples para que você possa, sentir o impacto do vermelho ali no centro, sabe? Eu usei textura para... Eu não sei se vai carregar aqui. Eu usei, textura para dar uma... você pode, em vez de você prestar atenção na arte inteira, você também pode ver a textura em si, só a textura, você já consegue sentir coisas. A textura da tinta ali, se juntando, ela não é certinha, ela é toda esquisita. Então eu fiz com a espátula, eu fiz com o pincel, eu fiz com o giz, e daí foi misturando e foi ficando meio eu não sei se o vermelho é sangue ou o que é, mas faria sentido ser sangue, porque a cor mais forte, né, que chama mais a nossa atenção desde que a gente é homem das cavernas, ou macaco, não sei, é o vermelho, porque, a gente precisa ver vermelho pra gente ver perigo, né? Então, o vermelho é o desconforto para mim, então é o desconforto, é a angústia, e a angústia, depois de uma reflexão, eu entendi que, para mim, pelo menos, a angústia ela é o resultado de todos os sentimentos ruins que a gente sente. Medo, tristeza, solidão, tudo esse tipo de coisa. Eu comprei a tela pouco tempo depois que vocês falaram desse tema novo, né? E eu comecei faz tempo, eu não tava conseguindo, era pra eu ter conseguido, porque eu pensei assim, é angústia, é tão simples, né? Eu tô acostumado, mas
foi meio difícil, assim, aceitar que eu não estava conseguindo. Então, meio que os sentimentos que o processo me trouxe me ajudaram a, tipo, expressar no final, entendeu? Eu fui terminar hoje. Eu fui sentindo e fui colocando de pouquinho em pouquinho. O mais interessante é como o fundo continua essa história que eu tento contar de, tipo, não sei se vocês já jogaram Silent Hill, chega uma parte que o ambiente inteiro começa a mudar, né? Ele fica todo, tipo assim, como se a cidade virasse do avesso e, tipo, o personagem e as pessoas tivessem uma dimensão alternativa. E nessa dimensão as coisas ficam mais escuras, daí é como se fosse baixando, assim, e daí tipo, vai ficando pior. Então, o fundo preto é basicamente uma representação de, tipo, da dualidade que eu sinto mesmo, de sentimentos, tipo, como se clicasse alguma coisa, quando a gente tá mal, a gente mudasse de pessoa, de personalidade. É isso que eu sinto, pelo menos. Eu comecei a aceitar essa ideia de fundo preto quando eu fiz essa pintura aqui. Que ela é bem simples, e ela só tem, tipo, uma pessoa e tipo, uma água, assim, embaixo. E foi aqui que eu comecei a, tipo, pensar mais nisso. Tipo, por que eu tô fazendo fundo preto? Eu fazia antes, mas eu fui começar a pensar e eu pensei, tipo, isso é um lugar. Isso é, tipo, como eu me sinto quando as coisas não estão muito boas. Então, o lugar é, tipo, um lugar sem... com um espaço infinito, assim, que você não consegue sair. E o buraco tá basicamente tomando conta da figura central ali. É isso. Cara, eu achei muito bom. Eu achei muito bom. O bom Esse do negócio Abner, e por do último, é que ele buraco, chega na voadora, né? Ele acaba com nós. É forte. Eu achei muito bom esse negócio do buraco no corpo e parece que tudo isso tomando conta, assim, a escuridão e tal. Eu acho que faz muito sentido, né? Muito forte. Esse negócio do corpo estar derretendo e ele tá com as mãos assim, me dá uma sensação de como se tivesse tudo ardendo, assim, a pele dele, tudo ardendo, e ele derretendo, e ele sentindo esse buraco. Meu Deus, é muito forte essa arte. Você falou que era simples, angustiante. eu olhei pra ela e fiquei assim, meu, onde que tá simples isso? E, tipo, Pois essa questão que a Gabi falou dele tá derretendo, assim, eu achei muito incrível. E pra mim, assim, é como se ele estivesse tentando segurar, sabe? Como se ele estivesse tentando segurar todas as dores, todas as angústias dele, como se estivesse, assim, indo fechando, assim, pra isso acabar ou alguma coisa assim, ao invés de escorrer, assim, pra ele. Nossa, meu, isso tem tanto significado, então não fale que isso tá simples, porque isso tá extremamente expressivo. Fenomenal. Eu adorei a textura, inclusive, foi essa questão que você falou mesmo, tipo assim, da parte de você olhar o desenho ao todo, assim, e você pegar e focar em um lugar, assim, e dar enfoque, tipo, no vermelho, na textura, sei lá, você realmente procura, assim, o que isso significa pra você na sua vida, sabe, naquele momento. Eu amo o estilo de todas essas pinturas que o Abner faz. Eu acho que tem outra que ele já fez, assim, só que tem umas cores, assim, na frente do rosto. Sim. Eu me identifico muito e eu ainda não sei dizer o porquê, mas me dá uma satisfação de como se eu tivesse criado, como se ele tivesse traduzido algum sentimento que tem aqui dentro de mim, sabe? Que fica muito oculto, entende? Eu entendi o que você falou quando você falou que foi mais simples a arte, mas na verdade é que foi mais objetiva, talvez, tipo, na questão dos elementos. Você tem 3 pontos três pontos principais, assim, para olhar, né? Tipo, é o ambiente todo escuro. Então, se você tá num lugar como esse, tipo, é apavorante. Porque você não enxerga nenhum caminho, parece que você vai correr e não vai bater em nada, e não vai, sabe, é infinito. E aí tem a figura central do rosto aqui, que dá aquela sensação de incômodo, de ardência, e o buraco, sabe, que é o vazio. Eu imagino esse buraco, tipo, aumentando, assim, e te consumindo, e você vai virar uma tela preta. Então, isso é muito angustiante. Então, você arrasou muito. Quando vocês falam das coisas, eu começo a entender mais do negócio. É engraçado, tipo, eu não tinha pensado muita coisa que vocês falaram. Uma coisa também, eu esqueci de falar isso sobre a minha arte, inclusive. Mas eu vou aproveitar que tem um elemento parecido lá do Abner pra falar. Esse negócio de não ter um rosto, assim, bem definido, ou no caso da minha arte, não tinha nada que lembrasse um rosto.
me lembra um pouco a sensação de perda de identidade. Talvez tenha um pouco disso na arte do Abner. Ainda mais com tudo que tem em volta, sabe? Só ressalta esse fato de do personagem poder estar perdendo essa identidade dele. Você não reconhecer quem você é em certos momentos, tipo, você se Nossa, assustar com sim, você mesmo. exatamente. O Abner também me fez lembrar algumas coisas que teve, tipo, no meu desenho mesmo, também, tipo, esse negócio de estar um fundo todo escuro e você tá num lugar vazio, é como se isso fosse, tipo, sei lá, isso dentro de você mesmo, sabe? E ao mesmo tempo você se sentir perdido dentro de você mesmo, sabe? Isso é muito louco. Tipo, tem arte que eu fiz há 3 anos atrás e hoje eu olho para elas, eu interpreto elas de forma diferente, ou eu lembro da época que eu criei e o que eu queria expressar, e aquilo vai ganhando mais sentido, e quando eu faço exposição, né, e as pessoas falam sobre o que elas sentiram na arte, tipo, acontece muito o que o Abner falou ali, tipo, nossa, eu não tinha parado de pensar nisso, mas faz todo sentido, é isso. Porque às vezes a gente tá tão perdido em tanto sentimento que, tipo, a gente já criou, sabe? E aí as pessoas podem falar pra gente o que aquela arte pode significar, e às vezes pode fazer sentido pra gente, às vezes pode não fazer também, como já aconteceu, da pessoa falar um negócio bem contrário, mas, tipo, eu valorizo muito, sabe, essa visão diferente que as pessoas têm, e esse compartilhamento da arte, assim, enriquece muito para todos os lados. Nossa, gente, obrigada pela contribuição de todo mundo. Foi muito bom esse episódio. Ninguém vai conseguir dormir hoje, que vai todo Sim, mundo estar com a cabeça pesada. Eu já vou cair direto ali, já na cama, já, e ficar chorando, né, em posição fetal. Outra coisa que legal é que o Abner experimentou a angústia para produzir, para conseguir terminar a arte dele, né? Ele terminou hoje angustiado, isso que é artista. Aí, ó. Preciso tirar foto rápido. Tô amando ter essa experiência com vocês. E eu sempre senti, na verdade, falta de ter pessoas para conversar sobre arte, sabe? E pessoas artistas, assim, que estão no mesmo meio e tal, por aqui, né? Eu conheço alguns artistas, claro, mas, tipo, esse contato, assim, próximo, periodicamente, é muito legal, sabe? E eu vejo isso como uma oportunidade de seguir, sabe? Tipo, até depois que acabar o projeto, a gente manter alguma forma de contato pra gente continuar com essa troca. Seria muito massa a gente pegar e fazer isso sempre, sabe? Porque é uma coisa que eu acho que ajuda a gente mesmo a evoluir, que nem aí a Gabi, que tá se encontrando, assim, a cada desafio e eu acho que isso é ser artista mesmo, tá evoluindo sempre, aprendendo sempre e ter uma troca, assim, com pessoas que estão na mesma vibe e são completamente diferentes um do outro, assim, pra somar cada vez mais. Então é muito lindo, de verdade. Parabéns aí. No dia a dia, tipo, você não vai ficar 20 minutos falando pra uma pessoa que não pinta sobre uma pintura que você fez, uma pintura que você gosta. Pois é. Mas a gente Senhora, nunca fica jamais. 20 minutos um falando da pintura do outro. E é legal, porque a gente quer ouvir. Tipo, às vezes você apresenta uma arte, tipo, horrorosa, assim, tipo, mas, tipo, no sentido, assim, de que é pra deixar a pessoa louca, entende? Nossa, amei. Que lindo! Isso foi incrível ter vocês mais nesse episódio. Espero que quem esteja assistindo esteja gostando também, porque a gente tá aqui compartilhando coisas muito profundas, ainda mais nesses tempos difíceis. E é muito como cada um tá se expressando, e às vezes a gente consegue entender o que o outro tá sentindo, e você consegue entender o que você mesmo tá sentindo olhando artes dos outros, então eu acho que isso pode ser uma maneira de você entender um pouquinho, apesar de ser um tema bem pesado, realmente. Muito obrigada também pelo TF por estar dando essa oportunidade de fazer esse projeto incrível. Quando a gente olha todas essas artes, a gente também olha muito para dentro de nós mesmos, né? Então, eu espero que a todo mundo que esteja vendo, a vocês que estão participando, eu espero que seja um momento de reflexão, assim, no dia de vocês pararem, ouvirem e sentirem. E é isso. E a gente vê vocês no próximo episódio do nosso podcast. Yeah! Yeah. Vinheta de ferração. Curtam, comentem, compartilhem. Tá aqui. Se inscreva no canal. Tá aqui.